Você sabia que, antes do século I, o livro de Eclesiástico era usado como uma espécie de escola espiritual, formando jovens, instruindo mestres e moldando consciências? Sabia que ele era lido entre reis, sacerdotes e estudiosos por ser considerado um manual de sabedoria moral? E sabia que muitos monges cristãos do deserto usavam este livro para treinar o coração, disciplinar pensamentos e ordenar a vida interior? Hoje, nós entramos no capítulo 17, um capítulo que fala da origem do homem, da visão do juiz divino e do chamado urgente à conversão. Prepare-se. Deus criou o homem da terra e o formou segundo a sua própria imagem. E fez o homem voltar à terra, revestindo-o de força conforme a sua natureza. Determinou-lhe um tempo, um número de dias, e deu-lhe domínio sobre tudo o que está na terra. Fez com que os seres vivos o temessem, e o constituiu senhor dos animais e dos pássaros. Da sua própria substância, deu ao homem uma companheira semelhante a ele, com inteligência, língua, olhos, ouvidos e juízo para pensar. Cumulou-os de saber e inteligência, criou neles a ciência do espírito, encheu-lhes o coração de sabedoria, mostrou-lhes o bem e o mal, pôs o seu olhar sobre seus corações para revelar a majestade das suas obras, para que celebrassem a santidade do seu nome e glorificassem suas maravilhas. Deu-lhes a instrução, deu-lhes a lei da vida, concluiu com eles um pacto eterno e revelou-lhes a justiça dos seus preceitos. Viram com seus próprios olhos a glória de Deus, ouviram com seus próprios ouvidos a sua voz, dizendo: guardai-vos de toda a iniquidade, e impôs a cada um deveres para com o próximo. Aqui o texto lembra a dignidade da criação humana. O homem é barro, mas é imagem, é pó, mas é glória. Recebeu sabedoria, consciência, espírito, moral e responsabilidade. Mas o mundo de hoje prefere criar a si mesmo, prefere construir identidades artificiais, superficiais, descartáveis. A sabedoria foi trocada por opiniões, o juízo foi trocado por impulsos, e o dever para com o próximo foi substituído por individualismo. O texto lembra quem somos, e o mundo moderno esqueceu. O proceder dos homens está sempre diante de Deus, nada lhe escapa. Ele colocou autoridade sobre cada povo, mas Israel foi a herança escolhida. Todas as obras dos homens estão claras como o sol diante dele, e seus olhos observam continuamente o coração humano. As leis de Deus não são apagadas pela iniquidade, e todos os pecados permanecem diante do Senhor. A esmola do homem é como um selo diante de Deus, e ele guarda a beneficência como quem protege a pupila dos olhos. Depois, o Senhor se levantará para dar a cada um o que lhe é devido, e fará o homem voltar às profundezas da terra. Aos que se arrependem, porém, ele abre o caminho da justiça, conforta os que desfalecem, e coloca a verdade como destino para os que retornam ao seu caminho. Aqui vemos o olhar do juiz divino. Nada escapa, nada se esconde, nada é oculto. Mas o mundo moderno vive como se Deus fosse cego, como se moral fosse invenção humana, como se justiça fosse aquilo que cada um sente. Vivemos a era das verdades pessoais, mas Deus não muda conforme as opiniões. Suas leis não se eclipsam, mesmo quando o mundo tenta apagar a luz, e ainda assim, há misericórdia para os que se voltam para Ele. Algo raro hoje, num tempo que prefere justificar-se a arrepender-se. Converte-te ao Senhor. Abandona os teus pecados. Ora diante dele e diminui as ocasiões de queda. Volta para o Senhor. Afasta-te da injustiça e detesta aquilo que provoca horror a Deus. Aprende a justiça e os juízos do Altíssimo.
Permanece firme na posição em que Ele te colocou e mantém-te constante na oração. Caminha ao lado do povo santo, daqueles que proclamam a glória de Deus. Não permaneças no erro dos ímpios. Louva a Deus antes da morte, porque após a morte nada mais se pode louvar. Glorifica a Deus enquanto tens vida, enquanto tens saúde, enquanto teu fôlego ainda respira gratidão. Grande é a misericórdia do Senhor, e grande é o perdão que Ele concede aos que se voltam para Ele. Os homens não têm tudo, não são eternos, agradam-se da vaidade e da malícia, o que há de mais luminoso do que o sol, e no entanto ele sofre eclipses, o que há de mais perigoso do que os pensamentos da carne. Eles serão julgados, o sol contempla os astros, mas os homens são apenas terra e cinza. O chamado à conversão é direto. Hoje, porém, conversão virou tabu. Arrependimento virou ofensa. Diminuir ocasiões de pecado virou exagero religioso. E detestar o mal virou intolerância. O texto fala de firmeza, mas o mundo prega fluidez. O texto fala de santidade, mas o mundo fala de desejo. O texto fala de eternidade, mas o mundo vive como se fosse durar para sempre. O autor lembra: somos terra e cinza, mas o mundo esqueceu. Poucos sabem disso, mas registros judaicos antigos indicam que este capítulo, o capítulo 17, era lido pelos sacerdotes antes do Yom Kippur, o dia da expiação. Ele era usado como preparação espiritual para lembrar o povo da origem, da queda, da responsabilidade e da misericórdia. Mais surpreendente ainda, alguns manuscritos mostram que juízes humanos liam este capítulo antes de pronunciar sentenças, para lembrar que eles também seriam julgados pelo juiz eterno, um segredo esquecido entre os séculos, mas que explica por que este texto fala com tanta força até hoje. Este é o canal João Profeta. A verdade é proclamada, o Evangelho confronta e a esperança se renova. Inscreva-se, compartilhe, fortaleça a missão.